Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos aqui uma história incrível, uma convidada que vai compartilhar conosco uma história que eu tenho certeza que será extremamente inspiradora. Então vamos para mais um episódio e já de pronto eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, como sempre eu digo, compartilhar muito esse episódio. Bom, vamos lá então? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara Lambert, estamos começando, como foi dito, mais um episódio aqui do nosso podcast. E na verdade, esse é o início de mais uma temporada, Exatamente. Não é? Nós estamos então começando a 9ª temporada e é claro que isso não seria possível se não fosse todo o apoio de vocês aí que estão do outro lado, que estão sempre comentando, curtindo e compartilhando essa ideia. Então, muito obrigada. Então, vamos começar essa nova temporada de uma forma muito legal, com uma história muito incrível. Muito especial. Exatamente. E é da Priscila Veltri. Eu vou pedir, por favor, Priscila, para você se apresentar ao pessoal que está assistindo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Priscila e eu vim aqui contar um pouco da minha história. Como praticante budista, eu faço parte... dentro do budismo existem muitas escolas, né? Existem muitas linhagens. A linhagem a qual eu faço parte, a qual eu pratico, é a linhagem do budismo tibetano Vajrayana. E eu vim contar um pouco, né, dessa minha história, como que esse caminho que eu venho trilhando já há alguns anos e o que eu consegui aprender até esses dias. Legal. Priscila, eu como historiador, eu tenho uma paixão por ouvir histórias, a velha e boa história oral, né? E eu tenho certeza que a sua história vai ser muito impactante para todo mundo que está nos assistindo. Eu já li um pouco, né, sobre a sua caminhada, achei muito legal, incrível, inclusive. E é importante a gente entender como que isso começa. Mas eu queria te perguntar se lá na sua infância, na sua mais tenra idade, se a sua família já tinha essa orientação, se você sofreu influências familiares para essa caminhada no budismo, ou se não, se era totalmente diferente, como é que foi essa sua infância? Olha, a minha família basicamente é uma família católica. Não tive uma influência em relação ao budismo, porém, a minha avó, ela teve um momento da vida dela que ela começou a fazer yoga, a mãe da minha mãe. E era muito interessante, porque yoga antigamente era uma coisa para senhoras idosas. Então, assim, porque não sei se vocês lembram, assim, quando você vê a foto, bem antigamente, uma pessoa fazendo yoga, ela usava um colã preto, uma meia calça preta, e eram exercícios feitos por pessoas que não tinham, assim, condições de fazer uma ginástica mais pesada e faziam yoga. Até para um movimento, né? E a minha avó fazia yoga. E talvez eu tive a influência dela, sim, porque ela fazia yoga e ela, inclusive, chegou a viajar para a Índia. Ela ficou num ashram uma época. Então, e como eu gostava muito da minha avó, eu gostava de conversar com ela, eu comecei a fazer yoga com 15 anos de idade. Que legal. E isso, de uma certa maneira, teve uma influência, né, um pouco nas minhas escolhas, porque... apesar da yoga, né, que a minha avó fazia, ela estava bem voltada a essa parte de movimentos mais físicos, tinha um pouquinho de meditação ali. Entendi. Então, assim, eu me lembro desde assim, 14, 15 anos, já me interessar pela mente humana. Eu queria... Faz todo sentido. Eu queria entender a mente humana, tanto é que eu pensava assim, nossa, quando eu crescer e for trabalhar, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu vou conhecer mais a fundo a mente humana. Então eu pensava assim, nossa, eu não quero trabalhar em banco, sabe, num escritório, eu não quero ser advogada, porque eu queria trabalhar com alguma coisa que no meu trabalho eu pudesse entender melhor. Bom, não preciso nem dizer que eu fiz psicologia, né? Isso, quando chegou o vestibular, foi a decisão mais fácil da minha vida. O que você quer prestar? Psicologia. Eu sempre soube que eu queria fazer psicologia. E realmente, eu estudei e me formei como psicóloga, mas quando eu me formei na psicologia, o que eu reparei é que
praticamente todas as minhas colegas de classe, elas, todo mundo, pelo menos naquela época era bem assim, todo mundo que se formava ia trabalhar em clínica, né? Psicologia clínica. E aí eu pensei comigo mesmo, puxa, mas uma pessoa que vai fazer terapia, ela já sabe que ela tem um problema, ela já está indo em busca de uma solução, ela até já reservou um orçamento, né, para poder investir nisso. Então, assim, metade do caminho já está garantido. Eu falei, mas e as pessoas que têm um problema, precisam de uma ajuda e que não estão indo na terapia? E aí foi aí que eu resolvi ir para o mundo corporativo, né? Trabalhar em empresa, que eu falei, nossa, eu acho que eu vou no lugar tentar ajudar enquanto psicóloga, porque essas pessoas devem estar precisando de ajuda, né? E aí foi quando eu fiz, acho que a primeira escolha rebelde, que foi ir para o mundo corporativo, tentando fazer uma diferença. E você me chama a atenção com essa fala, porque hoje existe uma cultura nas empresas, de modo geral, de RH, né, muito voltado para a questão humana. Sim. Mas isso não existia. Eu acho que você começa esse trabalho de uma forma muito importante para abrir algumas portas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que não tinha essa preocupação, né? Você tinha o departamento pessoal. Sim. E a gestão de RH, hoje, é primordial em todas as empresas, né? Sim. E essa visão é muito relevante, né? E você continuou muito tempo na área corporativa? Olha, não muito, porque eu me formei. Aí, o que aconteceu comigo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar. Trabalho não é um problema para mim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de me dedicar às coisas a fundo. Então, quando eu entrei na empresa, eu entrei como estagiária. E aí, eu virei trainee. Aí, eu era, assim, considerada uma jovem sucesso, com um potencial muito grande. Tá. E o que me ajudou, porque eu comecei a ter promoções, eu comecei a ir muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhei um pouco mais que 5 anos nessa empresa. E eu fui, sabe, tipo, sendo promovida, as coisas estavam dando muito certo para mim. Só que daí, num determinado momento, eu falei assim, parece que eu vi na minha frente, sabe? Eu falei assim, tem um passo a passo do sucesso no mundo corporativo, né? Você tem que fazer um mestrado, talvez na GV, você tem que, sabe, você tem que fazer isso, aquilo, e aí vai dando certo, você vai sendo promovido. Tem um manualzinho, né? Tem, não é muito difícil. Quando você entende a engrenagem, você fala, não, eu consegui ver. Só que na hora que eu vi isso, eu falei assim, puxa, mas será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Né? Daí eu lembrei daquela menina que queria, sabe, estudar e conhecer mais a mente humana. E, na época, eu me lembro que, como eu trabalhava em recursos humanos, tinham algumas palestras de desenvolvimento humano, eu fui numa das palestras que eu acho que era do Roberto Chiniachiki, na época, né? Que eu acho que ele foi uma das pessoas que começou a falar de recursos humanos, treinamento em empresas. E ele comentou sobre uma pesquisa que foi feita, que as pessoas no leito da morte, elas não falavam, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter ganhado mais dinheiro. Muitas vezes, ele comentou que ele via grandes empresários se arrependendo, que queriam ter trabalhado menos. O estilo de vida que tiveram. Queriam ter tido mais tempo com a família. E aquilo me impactou muito, assim. Eu falei assim, nossa... eu preciso viver uma vida que eu não vou ter arrependimentos. Eu não quero precisar chegar no fim da minha vida para olhar para trás e falar, queria ter feito diferente. E aí eu comecei a achar que eu precisava, sei lá, ir em busca de alguma coisa que estava me faltando. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a buscar um pouco mais o meu lado espiritual. Porque o conhecimento da psicologia, né? Eu fiz faculdade, 5 anos, eu já fiz muitos anos de terapia, né? Então, assim, tinha um conhecimento intelectual que estava ok, mas eu percebi que faltava um conhecimento espiritual para eu entender um pouco mais da mente humana.
para entender a totalidade, né? Porque você está falando uma coisa que é muito importante para mim, que é o fazer sentido, né? É claro que a gente não pode esperar o leito de morte para querer fazer as coisas terem sentido. Sim. E quando você exerce um trabalho, uma vida familiar, com seus amigos, amigas e etc., onde as coisas de fato fazem sentido, a vida muda, né? E dinheiro, apesar de que todo mundo entende nesse mundo extremamente materialista, né? O dinheiro ele tem um papel, mas ele não é determinante, né? Para os seus estados de felicidade, seus momentos de felicidade, né? Então, eu acho que você chegou num ponto de mudança, né? Alguma coisa tocou. Né? Eu acredito, Priscila, muito em sinais. Eu gosto muito de observar o meio, porque eu acredito que a gente recebe sinais. Sim. Cada um dentro da sua forma de compreender Deus, né? Ou a espiritualidade, mas eu acredito em sinais. E esses sinais, às vezes, eles são decisivos, né? Porque às vezes é um detalhezinho que muda tudo na tua história, né? E eu acho que você teve esse momento. Tive. E, como eu contei, eu fazia yoga, né? Então, eu comecei a fazer yoga com 14 para 15 anos e eu fiz mais ou menos até os 28 anos. E aí, eu procurei esse meu professor de yoga e falei para ele, né? Eu falei assim, puxa, mas eu queria aprender um pouco mais do que esses movimentos, né, de yoga. E, às vezes, ele contava umas histórias do professor dele. E eu falei, eu queria ter um professor que nem você teve. Eu perguntei se ele poderia ser o meu professor. E aí ele falou, eu vou pensar e depois eu te respondo. Como a maioria dos grandes professores fazem, né? Eles têm uma responsabilidade muito grande, assim, quando um aluno pede para ser aluno. Mas, um tempo depois ele voltou para mim e falou assim, eu não sou o professor que você está procurando, mas você vai encontrar e vai nesse lugar que você vai achar. E ele pediu para eu ir para um lugar chamado Palas Athena, que é um lugar um centro de estudos, que tem muitas palestras. Isso. E eu falei, Palas Athena, tá, o que é esse lugar? Bom, fui para lá. Bom, lá eu fiz curso de mitologia, filosofia. Nossa, eu fiz curso de tudo. Tem muita formação, né? Muita. Eu falei assim, mas onde que eu vou encontrar o meu professor? Até que um dia bom, isso faz muitos anos, né? Estou falando aí de, sei lá, 1997, por aí. Então, era uma época que quando você ia atrás de um curso, você via cartaz, né? Você não tinha internet naquela época. E eu vi um cartaz que falava assim, a espiritualidade no trabalho. E eu falei, nossa, é exatamente o que eu estou procurando. E aí eu me inscrevi para esse curso e aí foi quando eu encontrei a minha professora, né, que é uma budista, o nome dela é Lama Tsering. Ela é a professora, os mestres, os professores no budismo a gente chama de lama, né? Então ela é a lama que conduz todos os ensinamentos de um templo budista que existe em São Paulo, chamado Otsaoling, que faz parte do Shagdo Gompa, que é uma organização, uma fundação, né, que tem em vários países, que é do professor da minha professora, meu professor também, do Shagdo Rinpoche, que é um mestre tibetano naquela época, né, ele agora é falecido. E foi lá que eu conheci ela. E realmente, assim, em termos de sinais, assim, quando eu a encontrei, só para você, né, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, assim, lembra que eu fazia yoga? Sim. Que a minha avó tinha ido para a Índia. E aí eu falei, eu sabia que eu estava em busca do meu caminho espiritual, que até então era meio inexistente, assim. Aí eu falei assim, tá, espiritualidade, onde eu vou encontrar isso? Na Índia. Naquela época você pensava em ir mais a fundo, eu acho que eu vou ter que ir para a Índia. E eu comecei a procurar passagem para ir para a Índia, onde eu poderia ficar num ashram. Minha avó já tinha morrido, eu não tinha como perguntar, dicas para ela. E quando eu conheci essa minha professora, foi um final de semana que ela deu ensinamentos, né? E ela falou tanta coisa, sabe? Ela respondeu tantas dúvidas e tantas perguntas que eu tinha comigo há tantos anos,
que eu não podia acreditar. E no final, eu fui perguntar para ela, eu falei, só que tem um detalhe, ela é americana, ela falava inglês, né? E eu falei assim, nossa, mas onde você mora? Onde que eu posso continuar ouvindo tudo isso que você está falando? Ela falou, eu moro em São Paulo. Eu falei, como assim? São Paulo? E eu estava indo para a Índia, né? Eu não podia acreditar, porque eu estou falando de 1998. E você conhecer uma pessoa que tinha um conhecimento de budismo tibetano em 98 no Brasil... Eu concordo. Sabe, as pessoas não sabiam quem era o Dalai Lama, não tinha internet naquela época. E eu fiquei muito feliz. E eu comecei olha, a palavra certa, eu comecei a devorar, sabe, esse conhecimento, né? Eu comecei a frequentar, a ouvir os ensinamentos, participar. Aquilo foi fazendo muito sentido para mim. E me fez muito bem. Tá. E ali começa a tua caminhada dentro do budismo. Dentro do budismo. Foi nesse momento que você começa a entender que esse era o seu caminho. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Realmente, na década de 90, e esse período de 95 até 2000, aí sim começa a questão da virada do milênio, começa a se discutir muito o movimento esotérico. A gente teve um boom nessa época de muitas lojas, você deve lembrar, muitas lojas esotéricas espalhadas por São Paulo. E tinha muitos cursos, né? E muita coisa nova. Sim. E o budismo realmente, ele era algo ainda, parece muito da comunidade japonesa, e não era nem... Se falava em budismo, pensava em Japão. Não se pensava em China, não se pensava em Tibete. Né? E o Dalai Lama realmente ainda havia uma coisa assim, um pouco escondida, né? Poucas pessoas sabiam da história dele. Sim. Inclusive como ele foi chegar na Índia, né? Quais foram os fatores que levaram a isso. Então, você tem razão, né? Foi um momento, assim, de muitas transições, eu acho, que aqui no nosso país, em relação à questão da espiritualidade. Eu vejo até uma democratização maior desse discurso no Brasil a partir da década de 90, né? Sim. Mas que legal que você pegou esse momento aí, né? Que muitas coisas estavam nascendo. Pois é, e eu me dei conta disso, porque o que aconteceu? Quando eu conheci a Lama Tsering, eu pude perceber claramente, assim, que ela era uma pessoa muito especial, muito diferenciada. Porque eu fui vendo, assim, no pouco tempo, sabe, do meu convívio com ela, grandes mudanças acontecendo na minha vida. E eu falei, nossa, isso é um método muito acelerado, porque eu conseguia, né... Desculpa se eu estou sendo um pouco repetitiva, mas eu fiz faculdade de psicologia e eu era apaixonada por estudar a mente humana. Então, sempre eu fiz muitos anos de terapia, porque para mim, terapia era entender na prática a psicologia. Né? Eu falava, porque eu achava que eu ia ser psicóloga clínica, então eu falei assim, eu preciso, inclusive eu fiz vários métodos, junguiano, fiz terapia junguiana, lacaniana, psicodrama, porque eu precisava ver na prática qual que era a linha que eu ia querer ser enquanto profissional. E eu posso, né, olhando para a minha vida, eu vejo que eu consegui mudanças no budismo que eu não consegui com muitos anos de terapia. Então, assim, é claro, isso estou falando da minha experiência, não significa que é assim para todo mundo. Sim. Mas eu pude perceber claramente que ali existia um conhecimento que trazia muitos resultados, né? E eu falei assim, nossa, eu quero conhecer isso mais a fundo. Pode falar. Na sua primeira fala, Priscila, você falou que tinha diferentes vertentes do budismo e que você é de uma específica. Você pode explicar qual que é a sua vertente e as principais diferenças dela em relação ao budismo? As outras vertentes, né? Não o budismo em si. A vertente que eu faço parte, que é o budismo Vajrayana, ele é um budismo onde você não necessariamente precisa ser monge, né? Então, a característica principal do budismo Vajrayana é você usar tudo que você pode estar usando na vida e fazer disso a matéria-prima para o seu caminho espiritual. Então, por exemplo, um monge
que um monge faz? Né? É uma técnica que ela é válida, tem resultados maravilhosos, mas é assim, o monge, ele vai trabalhar os venenos da mente. Então, o que ele faz? Ele se afasta de tudo, ele dá um passo para trás. Ele fala assim, eu não vou ter relacionamentos, eu vou raspar a cabeça, porque eu não vou mais me preocupar com o meu cabelo, com o meu corte de cabelo. Eu vou usar sempre as mesmas roupas, que eu também não vou ter vaidade, sabe? Se a minha roupa está combinando ou não, se eu estou na moda ou não. Então, tudo que é um estímulo para o desejo, para a vaidade, para o orgulho, ele se afasta disso tudo e ele é um monge. O que esse budismo que eu faço parte, que é o Vajrayana, faz? Ele pega tudo isso e ele traz isso, né? E você usa isso para treinar a sua mente. Então, relacionamento. Por que a gente não tem essa coisa de não ter relacionamentos? Porque o relacionamento é uma oportunidade maravilhosa para você treinar a paciência, a tolerância, você se preocupar com o outro, Sim. tanto quanto com você mesmo. Sim. Então, assim, de um certo modo, é até uma pena, né? Você não usar isso que está disponível, né? Então, essa é uma característica muito forte do budismo que eu faço parte, que é isso. Inclusive, se você for no templo, e convido todo mundo que estiver assistindo ir ao templo, chama Otsaoling, fica em Cotia. Ele é uma réplica dos templos que você encontra no Tibete. E se você pode ir tanto em São Paulo, como também no Rio Grande do Sul, perto de Gramado, existe um outro templo que o Shagdu Rinpoche, que é o meu professor da minha professora, construiu, que também é maravilhoso, chama Kadroling, fica perto de Gramado, na cidade de Três Coroas. Se você for lá, você vai encontrar um templo muito colorido, cheio de cores, e quando você vai fazer a meditação, tem uma característica que tem instrumentos que são tocados, então você tem sino, tambores. Por que isso? Porque dentro da meditação que a gente aprende a meditar com muitos estímulos, de cores, de sons. Por quê? Porque a vida ela é cheia de estímulos. Então, você tem que... Na meditação diária, é como se você encontrasse a sua calma, o seu centro, a sua sabedoria, com um monte de coisa acontecendo ao seu redor, né? Então, o templo, ele tem essa característica. Eu imagino que não deve ser algo fácil, porque a gente tem tanto estímulo no nosso dia a dia. E, de fato, é muito interessante esse exercício de vocês trazerem essas práticas para o cotidiano mesmo, né? Ter que trazer todas essas... Porque, como você disse, a gente é válido, mas é muito mais fácil você conseguir se distanciar de tudo isso e Sim. viver de uma forma um pouco mais... É mais fácil você tirar todos os estímulos e se concentrar. Sim. Mas, de fato, muito interessante isso. E olha, eu vou te falar, né? Já que é um podcast voltado para experiências pessoais, logo que eu conheci a Lama Tsering, eu tinha um namorado na época que era um relacionamento, assim, um pouco, assim, tumultuado, né? E por isso que... E isso é uma das provas que eu falo, né? Que eu acho que a meditação, para mim, teve mais resultado do que terapia. Porque... há muitos anos atrás, eu era uma pessoa, assim, muito insegura. E, geralmente, uma pessoa insegura é meio ciumenta, sabe? Sei lá, faz parte da imaturidade, né? E eu tinha esse namorado e a gente... e ele também, por outro lado, não era uma pessoa, assim, tão fácil. Eu sei que o resultado é que a gente brigava com uma certa frequência. E aí, conversando com a Lama Tsering, né, ela falou assim para mim, eu nunca me esqueço, foi bem logo que eu a conheci, né, uma das minhas primeiras lições no budismo. Ela falou assim, mas em que momento que vocês começam a brigar? E aquilo, eu falei, em que momento a gente começa a brigar? Eu falei assim, a briga simplesmente acontece, né? Ela falou assim, não, eu vou te dar uma lição de casa, eu quero que você repare o momento em que a briga começa e eu quero que você observe a sua mente. Daí eu falei, né? Tipo, porque, sério, a sensação que eu tinha na época é que as coisas na vida, elas simplesmente aconteciam,
né? É como se eu vivia minha vida como se eu estivesse dentro de um carro e eu era passageira do carro. E aquele carro, sabe, às vezes subia, descia, ia para a direita e eu me sentia, sabe, que a vida me levava para um lado, para o outro, mas eu não estava no comando da minha vida, né? E aí eu falei, mas será que isso é possível, né? Eu observar quando que uma briga começa. E aí eu comecei. E esse é o lado maravilhoso desse relacionamento que eu tinha. Porque como a gente brigava muito, eu tive muitas oportunidades de ver quando que uma briga começava. E aí eu falei, bom, minha lição de casa, né? Vamos fazer... E aí quando eu começou a acontecer? Eu reparava que assim que acabava a briga, eu falei, ai, briguei de novo, né? E aí eu falei assim, Lamasseri, eu reparei, né? Mas eu reparei que a briga já tinha acabado. Quando a briga acabou, eu me lembrava que eu tinha que observar a minha mente. Ela falou, não, mas tudo bem, é um bom começo, continua. Aí, com o tempo, no meio da briga, às vezes eu falava, nossa, eu tô brigando. E aí eu começava a observar. E só de você estar no meio de uma briga e você ter a consciência que você tá brigando, a briga já muda. Né? Você já começa o fato de muda. Você já começa a falar, mas será que eu quero continuar nessa briga? Será que não dá para pegar outros caminhos e tal? E aí eu continuei praticando. E aí teve um dia que eu me dei conta, eu falei assim, a gente vai brigar. Eu percebi, sabe, aquela irritação vindo, sabe? Eu falei, isso a gente vai discutir. E aí eu falei, não, a gente não vai discutir, né? Porque daí eu observei a minha mente, eu falei, eu vou escolher fazer de um jeito diferente. Eu confesso que às vezes eu falava assim, a gente vai discutir. E às vezes eu não conseguia parar, né? A gente brigava mesmo assim. Mas é que faz parte do treinamento. A gente tem hábitos muito, muito fortes, né? Então, por isso que meditar é repetir, né? Você tem que repetir isso várias vezes. E aí o que aconteceu é que, com o passar do tempo, eu fui treinando isso. E aí eu fui vendo que faz uma diferença gigante, assim, você conseguir se observar quando você estiver numa situação difícil, né? E você começa não só a se observar, mas você olha o outro de um jeito diferente. Você me fez lembrar uma coisa da filosofia, que é o ato filosófico, né? Que é a reflexão antes do ato. É mais ou menos assim, você começa a ter a condição de refletir antes de agir, porque você geralmente age e aí você fala, foi instintivo. A gente tem essa mania, não tem? Sim. Principalmente para justificar, às vezes, os nossos erros, né? Porque às vezes você é indelicado com alguém e fala, foi instintivo, desculpa, não podia ter falado isso. O ato filosófico é a capacidade que você desenvolve de reflexão, de conseguir pensar antes da ação para evitar determinadas consequências, né? Então você está narrando uma questão que é muito comum, porque isso já está cristalizado em nós, né? A gente está tão acostumado a ter uma vida sem muitas reflexões e a gente acaba cometendo muitos erros, né? Então é legal isso que você disse, porque eu acho que quem está nos assistindo, certeza que está se colocando nessa condição, né? E é só pensar o dia que a pessoa teve, né? Desde a hora que acordou até a hora que foi dormir. Quantas vezes a gente comete esses atos que são impensáveis, né? Mas se eu cometi, eu pensei, né? Sim, e quantas vezes, né, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Quantas vezes na nossa vida a gente está como passageiro, sabe, sendo levado pelas emoções, pelas circunstâncias, e quantas vezes a gente, não, eu sou motorista, eu vou decidir se eu vou virar para a direita e para a esquerda. Quantas vezes a gente realmente assim assume as rédeas ou o volante, né, desse veículo que é o nosso corpo, que é a nossa vida, né? Então é muito importante, mas claro, você precisa de treino para isso. Não é simples. Não é simples, não é de uma hora para outra. Porque os nossos também. hábitos são muito fortes, né? E a gente tem o hábito muito forte de achar que as nossas experiências acontecem, a gente acha ou do além ou é o outro, né? Externo. Aí o outro está fazendo isso por mim, né? Sim. Eu estou infeliz, eu estou triste por causa do outro.
Por exemplo, o que acontece? Uma coisa que eu aprendi com o budismo também, né? Se uma pessoa chega para você e fala assim, nossa, você é uma idiota, né? Ou uma pessoa fala para mim, chega, ai, Priscila, você é uma idiota, uma burra e você não sabe de nada. Quanto tempo levou essa frase, né? É uma frase muito curta. Claro que não é agradável você ouvir isso de alguém. Mas, se a gente pensar, é uma frase super curta. E o tempo que isso vai fazer a gente sofrer deveria ser o tempo dessa frase. Acabou a frase, acabou o sofrimento. Só que o que a gente faz com nós mesmos, né? A gente pega aquela experiência, aquela frase e a gente fica repetindo. E a gente leva com a gente para onde a gente for, né? E muitas vezes, a depender da frase ou da situação, a gente repete isso por anos. Tem pessoas que passam esse tipo de experiência negativa para gerações, né? Então, só que a gente tem que entender que quem está fazendo isso com você é você mesmo. Porque essa voz que fica repetindo essa experiência negativa é uma voz interna. É você quem está repetindo isso. A pessoa não está falando para você, ai, você é uma idiota, você é uma idiota, você é uma idiota. Por exemplo, se a pessoa tivesse que repetir que você é uma idiota por 1 ano, ela ia falar, não, esquece, você não é idiota coisa nenhuma. Ninguém ia ter a paciência de ficar por 1 ano falando que você é uma idiota. Quem faz isso com a gente? A gente faz com a gente mesma. Então, assim, é muito importante a gente se conhecer para a gente entender que a gente pode mudar a nossa vida. Né? E assim, vira o jogo quando você entende isso. E essa repetição, ela é cruel, porque às vezes é de mãe para filhos, pai para filhos, e às vezes aquela filha ou aquele filho vai reproduzir isso para os seus filhos, e aí é um ciclo vicioso que realmente, às vezes é uma coisa pequena e que se torna muito longa, né? E geracional. Então, realmente, isso é muito importante, isso que você disse. E é por isso mesmo que é tão difícil ter essas quebras de ciclos, né? Porque você internaliza tanto aquilo e você sempre projeta no outro. Eu não tenho como sair dessa situação porque eu tô assim por causa desse efeito que tal pessoa causou em mim. E você não percebe o quanto poder que você teria mesmo seu interno, só de você falar assim, eu não aceito mais isso. E é um processo interno, como você falou, você tem que se conhecer muito bem para poder falar assim, não chega, eu não vou mais aceitar eu ouvir essa palavra dentro da minha cabeça. Ou aceitar que eu não sou um idiota. Tem que partir de você. E esse que eu acho que é o passo que deve ser mais dolorido, né? E é vítima produzindo vítima, né? Sim. Porque isso teve alguém começou esse processo, né? E o que é interessante é que, assim, né, para a gente poder fazer essa virada, a gente tem que estar disposto a se conhecer, olhar para dentro de nós, né? E, infelizmente, o que eu reparo hoje em dia é que as pessoas, elas estão se distanciando cada vez mais de si mesmas. Por quê? Outro dia eu estava, né, assistindo um programa no YouTube e uma pessoa estava comentando, acho que é o canal Neurovox, eu acho, se não me engano, e é o Pedro, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, por que às vezes você está tomando banho e você tem, tive uma ideia muito boa? Ele falou, porque na maioria das vezes, quando você está tomando banho, é você com você mesmo. Faz sentido. Né? Então, e você acaba tendo boas ideias, clareiam as suas ideias. Só que hoje em dia, o que acontece com a gente? Momentos em que a gente pode estar com nós mesmos, sei lá, às vezes você está numa fila de algum lugar, ou você está, sei lá, sentado num lugar, no trem, no metrô. Quando a gente tem esses momentos que você pode pensar, tá com você mesmo, em contato com você, o que a gente faz? A gente pega um celular. A gente está desaprendendo a ter esses momentos, né, de nós com nós mesmos. E quanto mais distante a gente estiver de nós mesmos, mais a gente vai estar como passageiro, né, e não como motorista da nossa própria vida. Então, é muito importante a gente cultivar, abrir espaços na nossa vida para você
sei lá, meditar, contemplar, ficar em silêncio, né? Porque, como eu estou há muitos anos no caminho budista, eu fiz muitos retiros, né? E uma coisa que eu posso te falar é que quando você vai fazer um retiro e você está lá, você com você mesma, é uma coisa que foi uma experiência muito interessante também que eu tive. Porque você chega a levar um susto, sabe? Porque a nossa mente, ela não para de falar, sabe? Então você acha que você vai entrar num retiro e que vai ser um silêncio, uma paz, uma coisa zen. Mas assim, como é que eu posso falar? É uma barulheira, sabe? É um barulho mental, assim, que fica... Você fala, meu Deus, acho que eu vou ficar louca, assim, sabe? Quando é que isso não é possível que isso não vai parar nunca, né? E isso é uma coisa que é muito interessante, que todo mundo deveria ter essa experiência, sabe? De você ficar com você mesmo por um tempo mais prolongado e ver como é que a sua mente está, né? E ver o quanto de controle você tem em relação à sua própria mente, né? Priscila, esses retiros você fez dentro do budismo, claro. Teve períodos longos de retiro. Conta um pouco para nós onde você fez esses retiros. Sim. E se foi também por períodos longos, né? E como foi essa experiência? Você já narrou um pouco, né, desse barulho, mas eu acho que depois esse barulho vai diminuindo um pouco, né? Sim, com certeza. Então conta para nós um pouco sobre essa experiência. Olha, só para poder contextualizar, então assim, né, eu estava no mundo corporativo, buscando meu caminho espiritual, encontrei a Lama Série, e aí eu falei assim para mim mesma, olha, isso é tão rico, é tão precioso, que eu quero conhecer um pouco mais. E na época, né, tinha uma modinha que era ano sabático, né? Então as pessoas assim, eu vou fazer um ano sabático, né? E eu, né, falei assim, né, eu vou fazer um ano sabático. E aí eu de fato, eu resolvi tirar esse ano sabático. Só que o meu ano sabático viraram 20 anos, né? Porque daí eu fui morar no templo e é uma característica minha, né? Eu gosto de conhecer as coisas a fundo. Então eu falei, não, tá bom. Se é para conhecer, então vamos conhecer mesmo, né? Aí eu parei, né? Saí do meu trabalho, fui morar num templo budista. Fiquei morando lá por 20 anos e foi um período maravilhoso da minha vida, porque o budismo ele estava chegando no Brasil. E foi muito incrível eu poder estar ajudando isso a acontecer, sabe? Como aluna, como voluntária, né? Então, assim, foi uma coisa que ao mesmo tempo que eu estava adquirindo conhecimento, treinando, eu também estava ajudando como voluntária. Então, foi incrível. E aí, ao longo desses 20 anos, eu tive várias oportunidades de fazer vários retiros. E aí, num determinado momento... eu fiz um retiro. No budismo tibetano existe um retiro que é um retiro tradicional que eles fazem de 3 anos. Então você entra num retiro e fica durante 3 anos em retiro. O retiro que eu fiz foi muito interessante porque esses 3 anos de retiro eles viraram 6. Por quê? Porque eu ficava 6 meses em retiro e 6 meses fora. E aí, com isso, nesse entra em retiro, sai de retiro, a ideia era exatamente aproximar, né, estar, assim, meditando formalmente e o que a gente chama de meditação informal, tipo, no dia a dia, fazendo as coisas, as atividades. Então, tinha essa mescla, 6 meses em retiro, 6 meses dentro, 6 meses fora. Isso durou 6 anos? 6 anos. Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Tá. No templo que fica perto de Três Coroas, na Serra Gaúcha, num templo chamado Kadroling. Tá. E Priscila, como que era a sua rotina morando dentro de um templo budista? Porque eu imagino que foi bem diferente sair de um emprego dentro de uma empresa para uma realidade completamente diferente. Como que era essa rotina? O que foi que mais mudou para você? Olha, a rotina, ela é muito parecida, assim, com o dia a dia de todo mundo, porque como eu morava no templo, eu era voluntária, tinha muito trabalho e poucos voluntários, né? Então, assim, morando no templo,
eu passei por várias áreas. Eu tinha uma época que eu trabalhei na cozinha, tinha uma época que tinha uma lojinha, eu trabalhava na lojinha, tinha uma época que eu falo inglês e a minha professora, ela dá os ensinamentos em inglês, então tinha uma época que eu era tradutora. Então, era uma vida bem de trabalho mesmo. Por quê? Porque exatamente esse budismo que eu faço parte, que é o budismo Vajrayana, ele visa você conseguir meditar na ação, né? Você não precisa desse isolamento necessariamente. A gente é treinado, inclusive, o meu professor, Shagdo Rinpoche, que era um mestre muito realizado, era muito interessante, porque a gente às vezes fazia retiro por um mês, né? E então ele tinha o momento do ensinamento, tinha o momento da meditação e tinha um momento que ele falava, agora vocês vão trabalhar. E ele falava assim, porque não adianta vocês ficarem um mês aqui meditando e vocês vão para São Paulo, no primeiro trânsito que vocês pegarem, vocês vão ter esquecido a sua meditação. Então, nos nossos retiros, sempre tinha um período de trabalho para você observar a sua mente, treinar a sua mente durante as atividades. E uma característica que tem também do budismo é que a gente faz a meditação com os olhos abertos, porque você não precisa fechar o seu campo visual, o estímulo das coisas, porque senão, imagina, se eu estou, que nem eu falei, numa briga, se eu estou numa briga e se eu não tenho o treino de meditar na briga, se eu precisar fechar os olhos e falar, agora eu vou meditar, vai ser, no mínimo, meio ridículo, assim, né? Então, é isso, você tá lá, presente, conversando com a pessoa, olhando nos olhos e conseguir meditar e observar a sua mente. Tá. Agora, existe um livro sagrado onde vocês se orientam ou são aquilo que Siddhartha trouxe, né? Com toda a experiência, como um escrito sagrado? Como que funciona isso dentro da estrutura? Porque não é só oral, né? Sim. Deve ter também escritos importantes. Como que funciona dentro do budismo tibetano? O budismo tibetano, né, ele é um budismo que a base são os ensinamentos que o Buda deu. Sim. Né? E aí, entre os ensinamentos que o Buda deu, ele deu muitos métodos, né? E então, a escola que eu faço parte escolheu um dos métodos dos ensinamentos que o próprio Buda deu. E o que acontece? A tradição budista, ela é uma tradição onde o Buda Shakyamuni, ele alcançou a iluminação, né? E aí, isso foi sendo passado, né? Então, para os alunos que ouvem os ensinamentos, praticam, alcançam uma realização e passam para frente esses ensinamentos. Então, isso a gente chama de linhagem. Isso vem se mantendo até os dias de hoje. Então, a gente segue os ensinamentos que o Buda deu. Legal. E essas linhagens que você fala, elas são registradas, né? Existe uma documentação que mostra isso, né? Esse processo que é passado, né? O Shagdo Rinpoche, ele dizia, né? Quando você for seguir um professor, ele falava assim, é muito importante você estudar esse professor, saber quem foram os professores desse professor. Ele falava assim, se você for, por exemplo, levar o seu carro num mecânico, você não vai passar na rua, ver uma porta e falar, tem um mecânico aqui, vou deixar meu carro. Ele falou assim, porque você vai perguntar para alguém, você tem um mecânico bom para me indicar? Deu certo com você? Sei lá, se você for num dentista, você não vai num dentista, né, pôr os seus dentes na mão de alguém que você não tem nenhuma referência. E ele falava assim, ainda assim, né, quais podem ser as consequências de um mecânico estragar o seu carro, ou de um dentista estragar o seu dente? Ele falou, quando você decide seguir um professor, a depender do que você vai aprender, isso vai ter consequências não só nessa vida, como em vidas futuras. Então, ele falou assim, é muito importante você pesquisar muito bem a linhagem do seu professor. E muitas vezes a melhor maneira de você pesquisar é saber, mas quem são os professores do seu professor, né? É a ideia da ancestralidade, né?
Isso é muito importante. É mais ou menos como você vai ler um livro novo. A primeira coisa que eu faço é pesquisar quem é o autor e, dependendo do propósito da minha leitura, até onde ele foi formado ali, porque você já começa a entender mais ou menos a linha da pessoa, né? Isso é legal, mas eu acredito muito nessa importância da ancestralidade, porque nós somos resultados disso, né? Como pessoa. E um dos primeiros, né, ensinamentos, quando eu comecei a conhecer a Lama Tsering, e ela começou a me apresentar o budismo, foi exatamente o primeiro ensinamento que o Buda deu. Porque o Buda, quando ele alcançou a iluminação, né, qual a conclusão que ele chegou? Pelo menos é o que dizem, né? Ele falou: eu não vou ensinar isso para as pessoas porque ninguém vai entender isso que eu estou falando. É muito diferente do que eu estou vendo, como as coisas são, do que como as pessoas acham que as coisas são. E ele realmente, depois que ele alcançou a iluminação, ele ficou em silêncio por um período, até que ele recebeu uma oferenda e um pedido que ele ensinasse. E aí, o primeiro ensinamento que o Buda deu é o que a gente chama das 4 nobres verdades, né? E o que o Buda falou? Ele falou: a vida é sofrimento. Que não é exatamente a maneira mais agradável de começar uma conversa, mas é a verdade do sofrimento. É inegável, né? A nossa vida, ela é permeada por sofrimento. Existem sofrimentos que não tem como a gente evitar, que é o sofrimento do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Então, assim, você pode ter todo o dinheiro do mundo, sim, você não vai conseguir escapar da morte, né? A velhice, ela é um sofrimento, né? Agora, as pessoas têm falado muito, né? Como é difícil a velhice, como você é vulnerável, né? Durante a velhice. Então, é um sofrimento, né? Que você vai ter se você viver tempo suficiente. Então, a vida é sofrimento. A primeira nobre verdade que o Buda ensinou. A segunda você precisa entender a causa do sofrimento. E aí entra um pouco de o que a gente já conversou. Sim. Porque muitas vezes a gente acha que a causa do nosso sofrimento está no outro. O outro me faz sofrer. A gente acha que eu estou sofrendo por causa do governo, da minha sogra, do meu chefe, do meu namorado. A gente sempre acha que o outro está fazendo a gente sofrer. E ele fala: não, você não está indo na causa do sofrimento. Você precisa entender aonde que é a verdadeira causa do sofrimento. E a verdadeira causa do sofrimento é a nossa ignorância, né? De não saber entender o que de fato está acontecendo. Então, a gente acha que a gente sofre porque a pessoa falou: você é uma idiota, e aquilo fica repetindo na nossa mente por um ano. Mas quem é que está repetindo isso? Somos nós mesmos, né? Então, a gente precisa ir na causa do sofrimento. A terceira nobre verdade que o Buda ensinou foi: é possível o fim desse sofrimento, né? Esse sofrimento, se você for na raiz do sofrimento, você tem como acabar com o sofrimento. E a quarta nobre verdade são exatamente os ensinamentos do Buda, o caminho que ele mostra como treinar, como praticar isso. E tirando a questão prática, que é o treinar, que é o se preparar, tem um poder filosófico absurdo, os 4 ensinamentos que você cita. Dá para discorrer aqui um podcast para cada um deles, onde a gente pode trazer, né, a profundidade de cada um deles dentro da nossa vida prática, né, que é esse estar aqui nesse mundo, nesse planeta e tudo que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia. Agora, uma coisa que me chama a atenção: você passa, então, esse período de 20 anos, é um período longo, né, dentro da vida de qualquer pessoa, e hoje você não está vivendo dentro do templo, né? Qual foi o momento, né, de novo, né, qual foi o momento que você sai do templo, não sair da religião, né, não sair do budismo? É certo falar religião?
Sim. Sai do templo, não da religião, e aí você busca uma outra forma de viver o budismo. Conta um pouco para nós como é que foi. Sim, porque o que aconteceu, né? Quando eu acabei esse ciclo dos retiros, por uma série de circunstâncias, né, da vida, a vida acabou me levando para ficar um tempo fora do templo. Porque o que aconteceu? No meu desse ciclo de 6 anos, o meu último ano foi um ano em retiro. Tá. Então, eu entrei o ano de 2019, eu fiquei em retiro. E saí em janeiro de 2020, né? Então, eu saí... Nossa, você já entrou às portas da pandemia. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu. E eu me lembro que eu estava saindo lá do Rio Grande do Sul, voltando para São Paulo, eu voltei de carro, e no meio do caminho, eu parei num lugar que tinha uma televisão mostrando uma cidade na China com as ruas vazias. Eu falava assim, nossa... o que é isso, né? O que está acontecendo, né? Filme de ficção? Que estranho, mas tudo bem, estava um ano em retiro, deixa eu, né, entender um pouco melhor o que está acontecendo e tal. E aí, aí veio o Covid, aí o templo aqui em São Paulo, né, fechou as portas, fechou para visitação, né, ou seja, como é que chamava na época? Você estava em... Quarentena, né, você ficava... Recluso, né, e daí eu falei, bom, né, já estou tanto tempo em retiro, daí então eu fiquei mais um ano em retiro. No templo de São Paulo. No templo, porque as portas estavam... Mas aí não era retiro, né? Sim. As portas estavam fechadas, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, e eu vivi o que todo mundo viveu em 2020, né? Só que daí eu fiquei um ano no templo, daí eu falei assim, poxa, eu fiquei... Em 2019, um ano em retiro. 2020, um ano aqui. E eu falei, nossa, eu preciso ver meus pais, né? Faz tempo que eu... Porque, claro, você vê pelo telefone e tal. Mas aí eu falei assim, quando foi no Natal, eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver meus pais e quando acabar a pandemia eu volto, né? Só que a pandemia era assim, vai acabar, e não acabava, vai acabar, não acabava. E aí eu comecei a morar em São Paulo, ficar em São Paulo. Só que até hoje, claro, eu continuo sendo voluntária do Otsaoling, continuo indo nos ensinamentos, participando de tudo. Só que daí, aquelas coisas da vida, né? Quando eu estava na cidade de São Paulo, eu falei, puxa, eu acho que é uma nova fase na minha vida. Eu acho que eu preciso integrar tudo isso que eu vivi nesses anos nessa loucura da cidade, de trabalhar. Hoje eu sou casada, né? De ter um relacionamento... E eu entendi que eu devia viver isso, essa experiência, né? Eu acho que era um desafio. Eu tenho um professor chamado Zonzar Khyentse Rinpoche, que ele fala assim que às vezes um praticante de meditação, ele é como uma pessoa que vai para a caverna e fica afiando uma faca, afiando. E ele falou, de tempos em tempos, você precisa descer para a cidade, sair da caverna, descer para a cidade e cortar uns tomates, né? Fazer alguma coisa com essa faca. E eu entendi que era isso, sabe? Que essa fase que eu estou vivendo agora é um momento de ter essa experiência, de integrar tudo isso que eu vivi nesses 20 anos com uma vida trabalhando, casada, enfim, com esses desafios. Pensando metaforicamente, quando a gente produz um instrumento, seja ele qual for, a gente precisa usá-lo em algum momento, né? Para ele passar a existir também. Sim. Então, o que você fala da faca e da caverna me fez muito pensar isso, né? Qual o sentido daquela faca se ela não fosse usada depois, né? Então, é muito importante a gente entender que nós nos preparamos também para a vida, né? Para poder exercer isso no nosso dia a dia. Porque senão não faz sentido, né? Vai ser só para você, né? E hoje, nesse mundo de distrações, que todo mundo está sendo abatido, né? Então não tem jeito. A gente tem que viver nesse mundo e colocar em prática os nossos ensinamentos. Agora, me chamou a atenção uma coisa que você falou, que foi o seguinte: Covid. Uma pandemia que fez todo mundo de alguma forma, quase todos ao mesmo tempo,
entrar num processo de vida totalmente fora do padrão humano, né? Porque foi inédito, né? A pandemia do Covid foi inédita na história da humanidade. Nem a gripe espanhola, muito menos a peste bubônica e outras que nós tivemos, surto de cólera em alguns lugares do mundo, nenhum deles travou o planeta inteiro, né? Como foi o Covid, né? E todo mundo teve que, assim, repensar muitas coisas. Sim. E eu não sei você, Priscila, mas eu desejava que na volta da pandemia, né, as pessoas voltassem mais humanizadas, mais sensíveis, mais empáticas aos problemas do mundo, né? Mas o ser humano, ele tem um dispositivo que a gente precisa entender melhor, que ele esquece muito rápido, né? Sim. E aí a gente volta a cometer os mesmos erros, né? É quando a gente vê, por exemplo, eu tive uma doença grave ou um acidente e aquilo me fez repensar a vida e eu começo a mudar o meu sistema, meu modelo. Só que, de repente, a gente volta a fazer as mesmas coisas porque a gente esquece aquilo, né? E aí eu acho que é uma coisa importante que a espiritualidade, da forma mais global possível da palavra, ela nos favorece, nos ajuda a esse aprimoramento humano, né? Voltando, né, ao budismo, uma das coisas que o Buda, né, quando ele alcançou a iluminação, o que ele falou, é uma coisa muito séria, né? Porque o que ele falou foi que ele, assim, né, antes ele era um príncipe, né, o Siddhartha, e depois que ele alcançou a iluminação, ele passou a ser chamado de Buda. Por que Buda? Buda como o desperto, aquele que despertou para uma verdade, né? E o que ele falou, quando ele alcançou essa realização, é que ele falou, isso que eu alcancei, essa natureza búdica, essa natureza perfeita, essa essência, isso existe em todos nós, em todas as pessoas. Isso não é uma coisa que só aconteceu comigo. E a gente usa uma metáfora para falar sobre isso, né? É que como se todos nós, na nossa essência, a gente tem uma pedra de ouro muito preciosa. Às vezes na metáfora fala uma pedra de ouro ou um cristal, só que está encoberta, né, com um barro, terra. Então, você imagina que você tem uma pepita de ouro e você deixa cair no chão e com o tempo aquilo vai sendo encoberto com terra, vento, chuva. E aí você olha e você vê uma pedra bruta, marrom, sem valor nenhum e você fala, nossa, isso aqui não vale nada. Mas ali, na essência, aquilo tem um valor enorme. Né? Então, todos nós temos um tesouro dentro de nós e por isso que no budismo a gente fala, você revela a sua natureza perfeita, porque você já tem. Então, não é uma coisa que você vai construir, que você vai conquistar. Não, você já tem. Tudo que você precisa fazer é tirar essas camadas. Então, o que acontece? Como é que essas camadas elas se formaram? Toda vez que você pensa eu, meu, para mim, é como se você estivesse criando mais camadas. E toda vez que você faz assim para o outro, generosidade, se preocupar com o outro, você está tirando essas camadas e você vai estar revelando esse tesouro. Então, o que é triste, né, olhando para a situação da pandemia, é que a gente tem um tesouro dentro de nós, né? Um tesouro, assim, que não dá nem para mensurar o valor que isso tem. Só que a gente está se distanciando disso cada vez mais, né? A gente está criando cada vez mais e mais camadas, está ficando mais longe, mais difícil, ao invés da gente estar tirando essas camadas e encontrando essa coisa tão preciosa. Então, quando o Buda, um dos ensinamentos básicos dele é exatamente isso. É assim, se você quer ser feliz, começa a se preocupar com a felicidade do outro, porque você vai estar fazendo isso aqui. E quanto mais você fizer isso daqui, mais você vai estar em contato com um tesouro que você já tem, né? E isso é o que me chama mais atenção, né? Do quanto as pessoas têm uma vida humana preciosa e elas não estão aproveitando da melhor maneira possível.
E é interessante que se você pegar nas grandes, no ponto de vista global, né, que é o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, e aí depois nós temos várias religiões, né? Essa ideia da caridade, do doar, da generosidade, faz parte de todas elas. Com Sim. linguagens diferentes, com falas diferentes, metáforas diferentes, mas o grande objetivo é exatamente o princípio que a gente fala aqui, que é o amor, né? Sim. Que é a capacidade que todos nós temos, e o quão importante é você poder compartilhar isso no seu dia a dia, né? Você sabe que uma das primeiras coisas que eu aprendi no budismo foi uma frase que a Lama Tsering, ela sempre repetia nos ensinamentos. E ela dizia que, ela falava assim, assim como você quer ser feliz, todos os seres querem ser felizes. Você não é a única pessoa que quer ser feliz. Se você reparar, todo mundo, tudo que as pessoas querem é ser feliz. Elas só não sabem como. E por não saber o que de fato traz a felicidade, as pessoas cometem muitos erros e muitas vezes acabam sendo mais infelizes ainda. Mas esse exercício, sabe, que a gente deve fazer, que é parar de olhar para si próprio e começar a olhar para o lado, é muito importante. Vou te dar um exemplo prático. Imagina uma situação que você vai num hospital. Geralmente, quando você vai no hospital, não é a melhor fase da sua vida. Ou você está doente, ou tem alguém muito próximo a você que está doente. Então, quando a gente está com uma tristeza, alguém doente, a gente tem uma tendência, né, a se fechar, olhar para o nosso próprio sofrimento, para a nossa dor. Mas se você imaginar você indo para um hospital, pensa assim, nossa, no hospital, eu vou num quarto visitar alguém que está doente. Pensa no corredor desse quarto que você está indo. Quantas portinhas você passa até chegar no quarto de alguém que você... Cada uma dessas portinhas tem uma pessoa lá que está sofrendo, que está passando por uma doença, por uma dor, por um sofrimento. Isso no andar de um prédio que tem muitos andares. No hospital, você tem a emergência, você tem pessoas sendo tratadas com câncer, você tem o sofrimento dos médicos que têm plantões com horários assim super puxados, que muitas vezes não estão com a família e estão se dedicando. Você tem o sofrimento dos enfermeiros, da faxineira. Então, assim, assim, o seu sofrimento, ele não é o único. Então, quando você for num hospital, por exemplo, e estiver preocupado com alguém e rezar, ao invés de você rezar só por aquela pessoa, já que você está lá, já que você está rezando, reza por todo mundo do hospital. Porque assim como você, todo mundo também está sofrendo, de uma maneira ou de outra. Né? Então, isso que a gente tem que entender. O nosso caminho espiritual, ele precisa abarcar todas as pessoas, porque você não tem como você chegar muito longe se você ficar pensando só em você mesmo. Exato. Priscila, tem um conceito que é muito explorado do budismo, que é a questão do karma. Eu acho que a cultura pop tem até uma certa culpa nisso, porque ela usa muito do karma, virou às vezes até piada, e eu acho que isso acaba um pouco banalizando o sentido, que é a lei de causa e de efeito. Sim. Eu queria pedir para você poder explicar melhor isso, até para tirar algumas dúvidas e não achar que karma é só o que às vezes a cultura pop usa, né? Porque virou um mecanismo de linguagem já, né? E o que seria o karma para o budismo mesmo? Olha, eu acho que o karma para o budismo toda ação tem uma reação, né? É uma lei, né? Então, que você pode não ter conhecimento, mas é que nem a lei da gravidade. Se eu pegar essa caneta e eu soltar, eu posso conhecer ou não a lei da gravidade, ela existe. A lei do karma, ela existe. Toda ação, ela vai ter uma consequência. Então, é assim, a metáfora mais usada para explicar o karma é a metáfora das sementes, né? Se você pegar uma semente de morango, o que acontece? Você vai plantar a semente de morango, não vai nascer uma árvore de maçã. Uhum. Então, aquilo que você planta, você vai colher. Agora, é muito importante,
o que talvez as pessoas não entendam da importância da lei do karma. Então, vamos imaginar que eu peguei uma semente e eu vou plantar uma árvore de maçã. Uma semente eu vou plantar. Isso é bem importante entender. Essa semente, vamos supor que o tempo passou e virou uma árvore. Quantas maçãs essa árvore ela vão sair dessa árvore? Muitas maçãs. Então, uma coisa que as pessoas falam, a ação e reação, só que muita gente fala sobre isso, mas pouca gente fala do efeito de multiplicidade, porque tudo que você faz não só tem uma reação, só que ela se multiplica muitas vezes. E isso é uma coisa muito forte. Por quê? Porque a gente tem que ter consciência que, vamos supor, eu estou dirigindo um carro, exemplo prático. Eu bati o carro e tudo bem, não aconteceu nada de muito grave, mas a pessoa do carro que eu bati quebrou o pé. Era uma mãe de família. Morreu, não morreu, vai ficar engessada por um tempo e tudo bem. Só que essa ação de eu ter batido o carro e ela tá com o pé engessado, significa o quê? Significa, talvez, que ela levava o filho na escola todos os dias e com o pé engessado ela não consegue dirigir. E aí, isso vai ter um desdobramento. Consequências, né? Pode ser que ela tinha uma viagem programada para ir para a praia e ela não pôde ir para a praia, entrar no mar porque ela está com o pé engessado. Então, aquilo que parece uma coisa simples, eu bati o carro, ela só quebrou o pé, tem um monte de desdobramentos. Aí, o que acontece? Você começa a ficar desesperado, que você fala, caramba, tudo se eu fizer uma coisa negativa, isso vai ter uma multiplicidade de consequências negativas. Mas aí tem a boa notícia. Se você fizer uma coisa boa, vai ter uma multiplicidade de coisas boas. Por isso que é muito importante a gente entender a lei do karma e usar ela da melhor maneira possível. Que se você fizer o bem que você vai estar fazendo tem uma multiplicidade enorme. Né? E às vezes você faz uma boa ação, isso vai ter um impacto na pessoa, na família da pessoa, a depender da boa ação que você faz, na comunidade onde essa pessoa vive. Então, é muito importante a gente entender a lei do karma e o potencial da multiplicidade e como é importante a gente usar isso para fazer o bem. Essa consciência é fundamental, né? O quanto a gente pode impactar verdadeiramente, né, com ações boas. Bom, Priscila, infelizmente, a gente está indo para o final, né? E a gente tem duas perguntas tradicionais, né? Uma é uma pergunta, a outra é uma mensagem. A gente costuma perguntar sempre a visão do nosso convidado, da nossa convidada, sobre Deus e tempo. Deus e tempo. Tempo. Então, sobre a luz do budismo e sobre a sua visão, né, também de mundo, claro. Como você define isso para as pessoas que estão aqui nos assistindo e para nós, né, Ana? Que a gente está tentando cada vez mais compreender sobre a ótica de todas as pessoas que aqui vêm. Olha, eu não vou me arriscar a dizer como o budismo vê isso, mas eu vou falar da minha própria experiência, né? Quando as pessoas me perguntam, né, você acredita em Deus? A primeira coisa que eu sempre pergunto, de que Deus que você está falando? Porque cada um tem uma compreensão de um Deus, né? Então, o que o Buda ele fala é que todos nós temos uma natureza búdica, né? E isso é uma coisa que está dentro de nós, não está fora, né? Então, eu costumo falar, se você tem a compreensão de Deus como sendo uma coisa, sei lá, perfeita, que não faz diferença entre rico, pobre, sei lá, feio, bonito, alto, baixo. É um amor incondicional, um amor que não tem limitação, né? Eu acredito em Deus, se esse é o parâmetro que você tem. Agora, Deus como algo fora, por exemplo, que vai determinar o meu karma, ou vai me punir, ou vai me dar uma coisa boa, nesse Deus eu não acredito, né? Mas, então, é muito difícil falar
se eu acredito ou não em Deus, porque cada um tem uma compreensão diferente, né? Tá. E tempo? Tempo, assim, o que eu entendo do tempo também, o tempo ele é relativo, porque eu acho que o único tempo que existe é o momento presente. Porque, assim, o passado, a gente não consegue segurar o passado. O futuro não chegou. Então, o único tempo que eu compreendo que existe é o momento presente. Esse é meu entendimento de tempo. Onde todas as coisas acontecem, né? É isso. Não, muito bom. Pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. E antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu queria muito agradecer a vocês, porque estamos começando então a 9ª temporada. E, de fato, esse trabalho só vale a pena porque a gente tem o retorno de vocês, porque a gente cria essa conversa, a gente cria essa relação e a gente cria amigos, né? A gente já teve convidados que vieram aqui, que viraram nossos amigos. Então, o podcast está nos proporcionando esses momentos de encontrar e conversar com tantas pessoas que, de fato, é muito gratificante. E eu queria agradecer, então, todo mundo que está aqui. E, é claro, lembrar vocês para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário e compartilhar esse projeto com todo mundo que vocês acreditam que vá se beneficiar dessa conversa ou que possa aprender alguma coisa. Bom, Priscila, eu vou querer pedir para você, por favor, deixar a sua mensagem final. Algo direcionado ao pessoal que está assistindo e que você acha que possa ser relevante para eles. A minha mensagem final eu acho que tem a ver um pouco com a proposta do meu trabalho atual, que é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. Porque, como eu falei, a gente tem uma joia preciosa dentro de nós. E é um desperdício muito grande a gente passar a nossa vida inteira sem ter conhecimento disso. É um desperdício muito grande você ser uma pessoa riquíssima e você viver uma vida como um mendigo, né? Sempre insatisfeito, sempre faltando, nunca se sentindo plenamente satisfeita, sempre com uma sensação que falta alguma coisa, quando, na verdade, a gente já tem tudo o que a gente precisa. Então, acho que a minha mensagem é assim, busquem aproveitar a vida que a gente tem, porque tem muita coisa que a gente pode aprender nessa vida. Essa oportunidade que a gente tem, ela é muito preciosa e ela passa rápido. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem, então a gente não tem tempo a perder. Muito bem. Priscila, você quer deixar suas redes sociais? Olha, eu agora acho que o tempo é seu. A rede social que eu gostaria de deixar é do Templo Budista Tibetano, o Tsaoling, e que eu acho que é um lugar, quem estiver em São Paulo, vale muito a pena conhecer, é um lugar maravilhoso. E o Kadroling, que fica no Rio Grande do Sul também, maravilhoso. É um lugar nem que seja só para passear, para ampliar os horizontes, conhecer um lugar bonito, vale a pena, ou quem quiser se aprofundar mais, são 2 lugares que vale a pena você pesquisar um pouquinho na internet sobre o Shagdu Gompa, e o Tsaoling e o Kadroling. Tá. E a entrada final de semana é aberto? É aberto para visitação. Tá. Quem quiser visitar, pode ir lá. E também tem uma coisa muito legal, que a Lama Série, ela dá ensinamento aberto ao público aos domingos. Então, assim, para as pessoas que estão começando, no domingo ela dá um ensinamento mais geral, assim, para quem está começando. Vale muito a pena num domingo você ir até o templo, ouvir esse ensinamento. Legal, muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito, muito, muito profundo. Acho que tenho certeza que a nossa audiência vai aproveitar muito a tua fala. Né? E eu tenho certeza que, usando a árvore da maçã, você trouxe hoje uma semente importante para o nosso projeto, para aquilo que nós acreditamos. E eu tenho certeza que desse episódio muitas novas maçãs aí vão surgir, e eu acredito nisso. Você sabe que tem uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente tem a impressão que o caminho espiritual é uma coisa, sei lá, inatingível. Lá no alto da montanha. E que parece que o caminho espiritual está aqui e a minha vida está aqui. E esse exemplo que eu usei, que é meio bobinho, né? A briga com o meu namorado.
Se você olhar o ensinamento que o Buda deu, a vida é sofrimento, estava eu lá brigando com meu namorado. Você tem que ir na causa do sofrimento, ou seja, eu não estou brigando com meu namorado porque ele é isso ou ele é aquilo. E quando você vai na causa, é possível o fim do sofrimento. Então, assim, quando eu passei com essa briga com meu namorado a olhar para mim mesma, eu consegui mudar essa história, né? E aí o Buda fala, existe um método. Então, quando eu comecei a aplicar o método Buda, eu consegui um resultado. Então, assim, eu acho que esse ensinamento que o Buda deu há 2.500 anos atrás é uma coisa que você traz para um relacionamento difícil de uma, sei lá, jovem de 20 e poucos anos brigando com um namorado, você aplica e isso dá um resultado. Então, isso não é um conhecimento para ficar numa prateleira. Ele é algo que, se você entender e aplicar, você vai ter um resultado assim, quase que imediato. Assim. Então, vale muito a pena, seja qual for o seu caminho espiritual, pôr em prática. Né? Porque tem muitos ensinamentos e eu acho que é isso, não fica só ouvindo, né? Quando você ouvir um ensinamento, aplica ele na sua vida e você vai ter uma vida melhor. É isso. Bem, pessoal, eu quero, lógico, né, agradecer a audiência de vocês. O programa de hoje foi muito especial. Eu tenho certeza que foi muito relevante para as suas reflexões. E é mais uma fala que o 1818 oferece a todos vocês. E é claro que as escolhas são pessoais, mas eu acho que vale muito a pena visitar o templo, conhecer um pouco, né? Porque tudo que nos leva à luz, a algo bom, positivo, transformador, nós temos que investir, né? E é claro, eu quero mais uma vez desejar a todos vocês muita, muita e muita luz e trazer para vocês agora uma nova temporada, né? Que nós temos mais uma bateria de episódios aí dessa nova temporada e eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos vocês. Bem, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e até o próximo episódio.